Olha, essa cúpula do clima é para inglês ver, né? É, cada um ali parece que está disputando para ver quem consegue lançar metas mais ambiciosas, entre aspas, que é um eufemismo aí para mentirosas, né? Eles já não vêm cumprindo metas do passado, pagamentos que eles deveriam ter efetuado para os países em desenvolvimento que poluem mais por questões óbvias em termos relativos, né? E ficam aí jogando para a plateia. Então, os Estados Unidos falam em cortar pela metade até o final da década, o Canadá fala em cortar 45%, a China fala em cortar até 2060 tudo, né? Ter emissão net zerada e por aí vai. E tudo isso, de novo, me lembra aquela frase do La Rochefoucauld que diz que a, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Né? Agora, não só essas metas são inexequíveis, inviáveis, como, na minha opinião, elas são indesejáveis. E aí eu preciso explicar um pouco melhor. Né? Aqui nos Estados Unidos mesmo, o Partido Democrata vem numa guinada a uma radicalização mais à esquerda, essas pautas, enfim, pauta identitária nos costumes, pauta ambientalista histérica nesse assunto, né, das mudanças climáticas, do aquecimento global, a ponto de a AOC, que é a Alexandra Ocasio-Cortez, que era bartender até alguns anos atrás, né, oferecia drinks num bar e de repente passou a ser uma especialista em tudo, ela foi uma das formuladoras do Green New Deal. O que é o Green New Deal? É uma mistura de stalinismo com mentalidade ginasiana. Em 10 anos vamos mudar toda a matriz energética do país, todas as casas vão ter energia solar e vamos acabar com o combustível fóssil, né, e junto com isso a indústria automotiva e outras coisas. Então, assim, é uma brincadeira de mau gosto. Só que isso foi endossado por vários congressistas do Partido Democrata. Então, eu trago isso para o nosso ouvinte entender em que pé que está o grau de radicalismo nessa história. Né? E por que eu acho isso tudo muito perigoso, apesar de ser para inglês ver e ali ser um concurso de quem lança mais metas mentirosas, né, para sinalizar virtude falsa? Porque por trás disso existe não só uma indústria multibilionária, como uma mentalidade muito preocupante e totalitária, que é aquilo que os conservadores chamam de globalismo. O que é o globalismo? Em essência, é defender um governo mundial, né? Um poder concentrado em certas entidades supranacionais que vão ignorar fronteiras nacionais, constituições de países, até a democracia. Né? Foi um grito contra isso que os britânicos deram com o Brexit, por exemplo. E a vitória mesmo do Trump também tem muito a ver com isso. Né? Então, em 2016. Né? Então, assim, existe um projeto de poder global que não é novidade, muda de nome, mas já a Internacional Socialista queria a mesma coisa. O escritor H.G. Wells falava da nova ordem mundial lá atrás, há décadas atrás, pregando exatamente isso. Né? E ele era socialista. Então, é uma espécie de socialismo em âmbito planetário. É você controlar tudo de cima para baixo e para essa agenda avançar, você precisa de crises globais. Porque são as crises globais que justificam as soluções globais. Então, a pandemia mostrou muito bem isso, né? E eles deixaram de lado essa questão climática, mas agora já estão retomando com ela. E quando você lê o livro de um Klaus Schwab, né, o fundador do Fórum de Davos, que é um globalista, o livro dele chamado The Great Reset, é exatamente essa a ideia. E ele menciona ali as questões climáticas junto com a pandemia. Nós precisamos avançar com as soluções globais. Como? Uma nova ordem mundial. Um governo centralizado, uma espécie de ONU dando todas as cartas, uma OMS dando todas as cartas, o braço da ONU para esse assunto, que é o IPCC, que tem vários conflitos de interesse, recursos públicos envolvidos, Climate Gate, denunciado pelo jornalista James Dalrymple, britânico. Então, tem um monte de problemas. E aí precisa demonizar quem? Aqueles que não jogam o mesmo jogo. Então, se o Bolsonaro quisesse, se ele fosse hipócrita e vivesse só para essas sinalizações de virtude falsas, né, jogando para a plateia, ele podia lançar lá qualquer valor. O Brasil se compromete a uma meta de redução de 73% das emissões em tantos anos. Acabou, né? Ia ser ovacionado e tudo. Mas e aí? Né? Não, os partidos
de esquerda querem esse tipo de controle e ignorando que a Venezuela, como a própria Gazeta mostrou numa reportagem excelente, destruiu em 2 décadas de chavismo o ambiente, né, o meio ambiente, e passou a ser vilã nesse aspecto, sendo que era um dos melhores países. A Ucrânia nos deu, na época do comunismo, Chernobyl, e os países dominados pelo socialismo são os que mais poluem em termos relativos. Inclusive a China é responsável por quase 1/3 das emissões de CO2. É 2 vezes mais do que os Estados Unidos, e se você for trazer isso em relação à PIB, é muito mais ineficiente, e é 20 vezes mais que o Brasil. Mas não é com a China que a Anitta, o DiCaprio e companhia estão preocupados. Né? Então, assim, tem muita politicagem nisso, muitos interesses, uma agenda ideológica barra política e aquilo que o próprio Fiuza sempre aponta, né, o carreirismo. Quer dizer, tem a simples e pura canalice de quem encontra aí um nicho de mercado. Né, e é muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu vejo como uma mistura disso tudo, essa cúpula, e realmente confesso assim que eu não tenho nem clima para a cúpula do clima. Eu acho tudo isso quase uma grande palhaçada. Só não é uma grande palhaçada, né, porque tem efeitos muito concretos e que podem prejudicar bastante os países mais pobres.